Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós estamos com uma participação especial do Tom Coach, tá? Do canal Caçadores de Aventura. Se você não conhece, vai lá e se inscreva, tá bom? É muito bom, importante também. E hoje a gente vai estar falando da história dele. Tem história emocionante, surpreendente aqui pra gente, livramentos, né? E ele vai falar um pouquinho dessa história. Então, coach, vamos lá. Me fala um pouquinho sobre aí o início de tudo, né? A gravidez, porque tudo começa com a gravidez. Me fala um pouquinho aí da gravidez da sua mãe, que você me falou coisas maravilhosas que a gente aí quer conhecer. Certo. Começou a minha história na gravidez, né? Quando ela ainda estava comigo na barriga, ela conta a história de um livramento que ela teve, que Deus interviu. Ela estava passando uma fase muito difícil. Quando ela estava grávida de mim, ela estava passando uma fase muito difícil de solidão e ela tomou a decisão um dia de tirar a vida, de entrar debaixo do carro, de se jogar debaixo do carro. Ela conta que ela, nesse dia, foi a uma igreja. E lá na igreja, ela assistiu o culto e estava com o pensamento de, ao sair, tomar a decisão de se jogar debaixo do primeiro carro que passasse. E ela disse que no final do culto houve um momento de oração e o pastor, os irmãos oraram por ela. E neste culto ela conta que antes um pouco desse momento ela olhou para o altar e viu uma mão passando, uma sombra de uma mão. Só que naquela época não tinha, né, essa tecnologia que tem hoje de data show, não tinha nada desse tipo de coisa para alguém botar uma mão na frente de uma luz. Era muito simples. E eu sou nascido em 87, né? Então foi um pouco antes de eu nascer. Então assim, uma época de tecnologia não é igual hoje. Então ela conta que ela estava assistindo o culto e viu essa mão passando no altar, como se fosse um sinal de Deus. Uma mão enorme, por sinal. E ela disse que quando viu isso, sentiu uma calma, uma paz. E no final do culto, oraram por ela. Eu não sei se foi o pastor, se foi algum irmão. E aquele sentimento saiu dela. E aí falaram com ela, olha, não faz o que você ia fazer, porque no seu ventre, Deus está mandando dizer que tem um servo de Deus aí na sua barriga. E dali em diante, ela vem contando essa história para mim, né? Sempre conta. E eu entendo que ali começa a minha história, que foi o primeiro livramento. Até antes de eu nascer, Deus já estava me guardando, me preparando para alguma coisa no futuro, né? Você sabe qual é o período de gestação que ela estava? Se já estava avançada, se estava no início? Eu não sei, ela só conta que eu estava na barriga dela, né? E meu irmão estava, já andava, meu irmão já andava, mas era pequenininho, né? 2, 3 anos, eu acho. E foi legal que ela teve fé, né? Ela acreditou naquilo que ela viu, né? Ela sempre teve fé. Mas ela sempre teve fé. Minha mãe sempre foi uma mulher de fé e batalhadora. E tipo assim, não tem quem faça, eu mesmo faço. Então assim, teve momentos que ela teve que ser a mãe e o pai. E eu acho que um desses momentos ela ficou desesperada, então passou por isso na vida dela, né? Mas Deus interviu. Eu acredito que não só por mim, mas eu sei que ela também vai ver esse vídeo. E ela sabe que Deus tem um plano na vida dela. Deus está sempre cuidando e guardando do seu emocionamento. Mãe, te amo. Em relação, após a gestação, que Deus ali teve todo o cuidado, você me falou também que teve um livramento após o seu nascimento. Como foi que aconteceu? Outro livramento, né? É outra história também. Aí eu já tinha nascido, já estava na fase ainda de amamentação, mas acho que não estava andando ainda. Bebezinho de colo, né? Ela conta que a gente morava em Marcílio de Noronha. A gente sempre mudou muito. E ela morava em Marcílio de Noronha. E naquela época as coisas eram muito difíceis. Não tinha tanta linha de ônibus. Não tinha muita... Hoje, essa facilidade que a gente tem hoje, né? E ela tinha que levar marmita para o meu pai todos os dias. Meu pai trabalhava numa empresa longe. E ela, naquele dia, resolveu sair. Mas eu estava dormindo. E aí ela ficou preocupada. Mas ela falou, eu vou e volto rapidinho. Ela
falou, tem que sair. Deixou eu dormindo. Deixou você sozinho? Deixou sozinho, não tinha ninguém. Deixou sozinho. Trancou a casa. Não tinha um vizinho, não tinha ninguém? Não. Ela conta que ela me deixou sozinho, dormindo, e falou, eu vou e volto antes dele acordar. Aí eu dormi e ela foi. No meio do caminho, levantou um temporal, levantou um vendaval e ela estava quase chegando na empresa, ela não dava para voltar mais, ela ficou presa por causa do vendaval e ela falou, Senhor, guarda meu filho na minha casa. E esperou, e voltou. Quando ela voltou, Marcílio de Noronha estava toda sem telhado. A rua, nossa, estava, segundo ela, toda destelhada, as pessoas tudo desesperadas, tentando consertar, e gente ferida. E quando ela chegou em casa, desesperada, achando que a nossa casa também tinha caído, ela conta que a nossa foi a única casa da rua que continuou de pé com o telhado no lugar. E quando ela entrou em casa, eu estava dormindo do mesmo jeito. Eu acho que eu tinha mais ou menos alguns meses, assim, quase um ano ou um ano e pouco, um ano e pouco, alguma coisa assim, porque eu acho que foi em 88 isso. Acho que foi em 88. Eu era ainda bebezinho. E Deus mais uma vez teve misericórdia. Cuidou de você, né? E aí, após isso, o que houve? Assim, vocês continuaram no mesmo local? Como é que foi a vida de vocês? Olha, a minha mãe, a gente sempre teve dificuldade para conquistar algumas coisas e houve muitas mudanças, né? A gente mudou muito. Aí teve esse livramento Sim. na sua infância, maravilhoso, lindo, espetacular por Deus, que Deus é maravilhoso e eu vejo as coisas que Deus faz. Graça de Deus. É maravilhoso. E aí, após isso, você me disse que houve várias mudanças, né, de casas, de locais. Como que foi para você, assim? Como é que foi que aconteceu? Porque mudança na nossa vida, mesmo que não seja mudança na vida, mas que seja de casa, já né? É um transtorno. É uma coisa difícil. Quando eu comecei a me entender por gente, vamos dizer assim, aí eu percebi que a gente mudava demais, a gente mudava muito. A gente já morou 1º de maio, o primeiro lugar que eu... em Vila Velha. A maioria em Vila Velha. Eu lembro que a gente morou em 1º de maio, na beira da maré. Aí a gente mudou porque era um lugar muito violento. E um belo dia eu acordei com a casa do vizinho pegando fogo. A gente estava de madrugada e de repente aqueles estalos, pá, 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 e eu pensei que era tiro. Mas quando a gente saiu para fora, o telhado da casa da mulher era tudo madeira, né? As casas eram todas de madeira, na beira da maré. Era uma vida muito precária, não tinha banheiro era do lado de fora. Mas assim, era uma vida simples. E eu lembro que a gente acordou de madrugada desesperado, minha mãe me acordando, me enrolando numa coberta e me carregando. E a casa estava em chamas, a casa do lado, a vizinha lá em 1º de maio, estava pegando fogo, instalando, os telhados estavam explodindo, os telhados da mulher. Então, assim, foi uma das primeiras mudanças assim, que eu lembro que foram bem apavorantes, né? Depois nós fomos para o Ibis, né? Ali no Ibis, ali, um local hoje que infelizmente é conhecido como favelinha, porque por causa esse peso dessa coisa da comunidade, da violência, das drogas, né? E até nisso eu vejo como Deus foi misericordioso comigo. Cuidou de mim, tanto nos livramentos quanto nos locais. Ele está com a gente onde a gente estiver. E ali naquela comunidade simples também, carente, violenta, cheia de coisas ruins, a gente morou muito tempo. Moramos ali perto da minha família, aí ali nessa época minha irmã morava também perto, ela já era casada. E a gente viveu, dali a gente foi para um lugar chamado, perto de Marilândia, aqui já em Vila Velha também, perto de Marilândia, e chamado Beira Rio. Também outro lugar que hoje também só a misericórdia de Deus, o lugar está precário, mas assim, na época era à beira de um rio, do outro lado tinha uma mata, antes de Cobilândia e Marilândia se tornar o que é hoje, aquele lugar era mais simples, morei ali também. E por fim, dali que eu lembro, a gente mudou também para... Antes de Marilândia, a gente mudou do Ibis, a gente atravessou a Lindenberg e foi morar em Santa Rita. É isso, Santa Rita. Então a gente morou... Conheço lá, tudo em Vila Velha, 1º de maio,
Ibis, depois voltou para Santa Rita. Fomos de Santa Rita para esse lugar que eu chamei de Beira Rio, que é em Marilândia, ali, nesse lugar. E depois fomos por fim, para Jardim Botânico e Jardim Botânico para Rio Marinho. Foi em Rio Marinho que minha mãe conseguiu uma casa, aliás, em Jardim Botânico que minha mãe conseguiu uma casa própria. Compramos uma casinha com muita dificuldade, por R$1.000, mas eu já tinha morado em vários lugares de Vila Velha e de Cariacica, né? Até então. E nessa fase aí, da sua mãe já conseguiu a casinha dela, né? Que é um sonho para toda mãe. Você tinha qual a idade? 8 anos, eu acho. 8 anos. Até 8 anos você mudou essa Até 8 anos eu não tinha referência de local. Então, até essa fase, né? Que vocês mudavam de casa pra lá e pra cá. Aí você tinha 8 anos. Isso, mais ou menos os 8 anos. Quantidade de 8 anos, aham. E aí, continua. Como é que foi? Porque história... Uma coisa da vida interessante que eu trago, uma coisa que eu não esqueço é como que a vida simples, por mais difícil que seja, é uma vida que traz alegria pra gente, né? Eu lembro da simplicidade das coisas. Duas coisas. A primeira, quando a gente mudou do Ibis para esse lugar chamado Santa Rita. Uma das mudanças mais engraçadas que teve, porque foi de carroça. Você viu tanto de coisa, né? Foi 2 ou 3 viagens de carroça, um conhecido da minha mãe. Eu lembro até hoje disso. Ele era um cara, sabe, um peão doidão? O apelido dele era até chamado Pinho. Chamavam ele de Pinho. Então, coisa que o homem era. O cara usava um chapéuzão, andava de cavalo, com um chicote nas costas. Era bravo, o homem era bravo. Então, galera, nós estamos aqui de volta para continuar o vídeo, porque deu um black no outro. Então, vamos lá. Everton, nós estávamos falando das mudanças que você teve na sua vida, nas moradias, né, nas suas residências. E aí, agora continua, né? Que você estava... Tava falando do peão. O cara era tão bravo. Imagina um homem descalço, de calça jeans, parrudo, alto, 2 metros, com chapéu na cabeça, igual um cowboy, com chicote. Era esse cara. Fazia carroça, ele era carroceiro, fazia mudança para as pessoas, carregava areia, tinha muito naquela época. E eu lembro desse camarada, no cabelo comprido, igual o bicho do mato mesmo. Esse cara fez a nossa mudança, era um conhecido da minha mãe, do meu pai, fez a nossa mudança. E eu lembro que no percurso, chegando ali na Lindeberg, onde é a Macro, esse cara encontra com um conhecido dele que cobrou alguma coisa dele. Eu não lembro se era dinheiro, se era uma dívida. O cara cobrou dele. E aí, quando o cara cobrou dele, o cara falou assim, tudo bem? O cara só falou isso. Ele parou a carroça e falou, você tá querendo morrer? E aí eu olhei para aquela cena assim, ele desceu da carroça e deu uma voadora no cara, que eu nunca vi aquilo. E o cara caiu, assim, desmaiado, né? Eu lembro disso até hoje. Começou uma luta ali na sua frente. Eu não sei nem se foi uma luta, porque ele só desceu, falou isso com o cara, não, tá tudo bem. O cara tava de paletó e gravata, segurando uma maleta. Ele deu uma voadora no cara só, foi uma só. O cara tava caído no chão, a pasta abriu e saiu voando os papéis. E ele montou na carroça e foi embora. Como se nada tivesse acontecido. O cara era doido. E aí o engraçado da história, que eu tava falando da simplicidade das coisas, que eu me apegava, eu não tinha brinquedo, muito brinquedo. Brincava com qualquer coisa. E lá em casa tinha um patinho de madeira que ficava na parede. Na época, não sei, as pessoas tinham um costume de decoração. Uhum. Tinha a patinha verde de madeira com os patinhos pequenininhos, mas a gente não tinha os patinhos. Eu brincava com a grande. E aquilo era meu brinquedo. E quando foi na mudança, depois de acontecer esse incidente com o rapaz, a gente atravessou a pé por segurança, né? E ele foi. No meio da Lindeberg tinha aqueles canteiros, né? A carroça atravessou e quando ela desceu do outro lado, o patinho caiu. Pra quê? O patinho caiu e eu falei, meu patinho. E o carro veio em cima e passou em cima do eu queria voltar para pegar o pato e meu pai não deixou, minha mãe não deixou e eu perdi o pato. Aquilo foi a coisa terrível da minha vida. Foi o fim pra você, foi o fim. Eu perdi o patinho. E fomos embora, então a gente mudou, foi quando a gente mudou para Santa Rita.
depois fomos para 1º de Maio, por fim para Jardim Botânico. E nessa vida de mudança, a gente não tinha, eu não tinha muito. Eu brincava com qualquer coisa. Em 1º de Maio, meu brinquedo favorito era uma correia de chinelo. Eu brincava com uma correia de chinelo. Eu não tinha essa. Eu era feliz com simples, qualquer coisa. Eu sempre consegui ver outras coisas quando em objetos, então assim, eu via essa correia, era um brinquedo, era um bonequinho. E aí, interessante, depois de grande, minha mãe me contou que uma das mudanças que a gente fez foi que antes de eu me entender por gente e perceber essa coisa da mudança, a gente já havia morado em Jardim Botânico. O último lugar que a gente foi morar, que ela conseguiu a casa, nós já havíamos morado antes de ser Jardim Botânico, antes de ser um chamado Caçaroca. Era mata, era um lugar, poucos vizinhos, era um vizinho aqui, outro daqui a 1 quilômetro, poucas casas. A beleza do lugar era incrível, o rio era ainda, podia nadar no rio chamado, hoje é conhecido como Rio Marinho, dava para nadar nele, pescar, os rios eram tudo limpo, não tinha essa poluição que tem hoje. E ela morava lá. E ela conta que quando eu estava pequeno, nessa coisa de simplicidade, as minhas brincadeiras, eu não tinha brinquedo, era muito difícil. Ela conta que por muitas vezes, ela e meu pai, muitas vezes ia me procurar, eu sumia, e quando me encontrava, eu estava lá no quintal brincando, pegava um pedacinho de pauzinho, ia brincar, e por muitas vezes, até isso Deus me livrou. Cobra. Eu via as cobras, os bichos peçonhentos, e eu não tinha medo, e eu ia brincar com eles. E eu ficava lá brincando com eles. Realmente era assim, né? Do mato, tipo, tudo fazia parte da sua brincadeira. Tudo fazia parte. Hoje eu entendo por que eu gosto tanto de mato. Mas o animal que você tem medo hoje? Hoje eu tenho medo de animal peçonhento. Uma maior é a aranha, né? Aquelas aranhas grandes. Aí a assim, pessoa não tinha medo de cobra, mas tem medo de aranha. Vai entender, né? É complicado esse negócio aí. Mas enfim, foi isso, né? A parte das mudanças foi isso. Uhum. Aí depois você me falou que teve uma parte da amizade também, que foi bem surpreendente, interessante. Quando a gente foi para Botânico, eu tinha mais ou menos 18 anos, aí foi quando a gente conseguiu a primeira casa própria. Aí a gente realmente se estabilizou, parou com aquela vida louca de ir para lá e para cá, e a gente ficou estabilizado num lugar só. Mas eu fui sempre mais retraído, né? Ficava mais dentro de casa e tal, minha mãe foi. Eu comecei a... Você era tímido? Tímido. Eu comecei a ter amizade lá. Então a gente morava num lugar chamado União da Liberdade, ali no Botânico, e tinha uma rua, a gente descia a rua e o meu quintal era o meu lugar onde eu mais brincava. E quando eu comecei a conhecer a comunidade, as crianças, que eu comecei a descer, os jovens, comecei a descer. Então ali na minha fase de 8, 9, 10 e 11, foi ali. A rua foi ali onde eu conheci os meus amigos, a gente brincava. Eu graças a Deus, um tempo atrás pensei se eu tive infância, eu consegui voltar e relembrar algumas coisas. Eu agradeço a Deus, eu tive infância, eu tive essa coisa do contato. Eu brinquei de pique-pega, pique-bandeira, eu brinquei de rua. Tem criança que não tem isso. Eu tive esse contato, né? De ter outros amigos, de ter outras pessoas. Tinha até alguns vizinhos, algumas crianças que ficava aquela coisa assim, né? Não brinca com esses meninos não e tal assim, porque parecia aquela coisa meio... má influência. Mas assim, porque não me conhecia, entendeu? E porque eu andava com outros. Mas assim, era aquela coisa de... Tinha uma brincadeira que a gente brincava, estreia-cela, pulava um por cima do outro, pique-bandeira, pique-pega. Uma que eu marco muito, que foi uma das brincadeiras que a gente mais brincou, era... na época tinha aquela lata de soia, do óleo, aquela lata de ferro, e a gente brincava muito com aquilo. A gente botava a lata, arrumava uns tacos e tacava a bola na lata. Gente, como é o nome dessa brincadeira? Eu chamava de taco na lata, porque a gente batia o taco na lata, mas eles falavam tacobol. Era muito legal. Era a brincadeira que mais brincava. Mas enfim, eu brinquei de telefone sem fio, lembra? Botava o copo na latinha. Sim. Eu brinquei agora eu não lembro mais o nome, mas a gente botava o cordão na lata também, fazia uma espécie de robô. de andar e fazia um barulhinho. Ai, gente, como é que é o nome?
colocava madeira no pé e ficava andando em cima da madeira? Madeira, essa, eu brinquei de tudo Eu isso. esqueci Eu agora. brinquei de peão, eu brinquei de bolinha de gude, eu brinquei de pipa, só que nenhuma dessas brincadeiras eu gostei. Ah. Eu brincava uma vez e parava. O meu negócio era brincar realmente dessa de rua mesmo, de Ou de pique brincar com as esconde. cobras, né? É, Que era assim, coisa E diferente, natureza, né? e Brincar natureza. com cobra é coisa diferente. E natureza foi mais o que eu me apaixonei mesmo. Sair, explorar, eu sempre gostei disso. Por isso que ele tem um canal de Aventuras. caçadores de aventuras, não é à toa, já veio do sangue. É. Então, Everton, a gente vai encerrar esse vídeo, Ok. tá bom? Pena, né? Agradeço, né? E a gente vai continuar essa história aí, que tem muita história ainda para contar no outro vídeo, tá bom? Eu peço que vocês se inscrevam no canal do Everton, tá? Que é Caçadores de Aventura, para estar ciente lá das aventuras dele, que ele vai colocar bastante vídeo. Já tem vídeo lá, mas ele vai colocar mais, Isso né? aí. Vai. Vai ter mais. atualizar, Vai ter mais. vai prometer, né? Então é isso, gente. Fica ligadinhos que vai ter mais vídeos aí, tá? Contando histórias surpreendentes. E o Everton vai continuar contando a dele no outro vídeo, é claro, né? Então tá bom, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.